Quero muito saber sua concepção a respeito de abuso e violência psicológica entre casais. Assunto do meu interesse, se é que me entende. Sempre sou desencorajada a ir buscar ajuda por pessoas da família que questionam. E o próprio, creio que seja marido, me desafia a ir porque sabe que me sinto desconfortável. O que caracteriza e quais são as consequências pro algoz? Porque eu mesma já adoeci há tempo. Pelo que eu estou lendo aqui, e foi até uma colocação dessa própria amiga num comentário de um vídeo que eu gravei recentemente, o nome desse tipo de situação, dessa questão que ela enviou, se chama gaslighting. Vocês já ouviram falar desse termo? Gaslighting. Esse termo ele não é tão conhecido por muita gente, até porque ele se faz recente e ele não tem ainda uma tradução direta para o português, mas ele, pelo menos, denominou um filme de 1944, cujo título, pelo menos em português, era A Meia Luz. E esse filme consistia Opa, já tenho até uma amiga aqui que conhece o que seja isso, e é isso mesmo, manipulação psicológica. E esse filme, em 1944, retratava um casal onde o marido procurava estratégica e articuladamente manipular todas as informações e falas da esposa no intuito de convencê-la de que ela estava louca. E o objetivo final dele era obter a herança e a fortuna dela. E ele foi fazendo isso de uma tal forma que, de fato, ele foi sendo bem sucedido no que ele estava tentando. Porque foi chegando um momento que o modo como ele articulava as situações, distorcendo verdades, pegando mentiras e mesclando com verdades, manipulando informações e utilizando o seu próprio modo enfático de colocar as coisas para poder dar peso àquilo que ele falava. E como a esposa, por conseguinte, já carregava complexos e inseguranças, ela foi se sentindo perdida e até confusa com essa abordagem que ele colocava, acabando por, sem querer, dar cada vez mais munição para o modo como ele ia articulando e estrategicamente ajeitando as argumentações e o apontamento das comprovações para afirmar e corroborar o fato de que ela estava louca e desequilibrada. E resgataram a mensagem desse filme para mostrar como que ele denuncia um comportamento sádico e perverso. Principalmente, isso não é absolutamente, mas majoritariamente perpetrado pelos homens sobre as mulheres. Na verdade, isso pode não acontecer apenas num contexto de relacionamento. Isso pode acontecer, o gaslighting, ele pode acontecer em diversos contextos, mas em boa parte das vezes é no relacionamento. Você, por exemplo, já ouviu seu parceiro dizer: "Você tá louca? Tá maluca? Onde que você ouviu isso?" E aí, esses caras, eles começam e eles vão desenvolvendo uma memória extremamente meticulosa de tudo o que você já tenha cometido como gafe ou exagero e associando isso com a maneira contundente e até agressiva com que ele fala, seja pela articulação do argumento, ou seja pela impostação da voz e a intimidação da agressividade, eles acabam subjulgando essas mulheres ou a reprimirem as suas impressões ou a não acreditar no que elas viram, no que elas ouviram e no que elas constataram como verdade, né? E nessa direção
Eu tenho até aqui a minha amiga Eusilene, ela tá aqui, ela tá trazendo, olha, se ame, faça o que está no seu coração. Narcisistas ficam tristes com a sua felicidade. E ela coloca, e feliz com a sua depressão. Então nunca colaborem com isso. E feliz com a sua depressão, então nunca irão colaborar com a sua busca pelo autocuidado. Nesse caso aqui, da nossa amiga que mandou, ela até reconhece que o marido manda ela procurar ajuda, mas manda ela procurar ajuda porque ele percebe que ela se sente desconfortável com isso, né? E esse desconforto coloca ela dentro de um isolamento e dentro de uma situação que, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E o que acontece? Diante de um gaslighting, e até a amiga aqui que estava falando, a Eusilene, ela citou um nome do tipo de perfil que geralmente perpetra esse tipo de situação, que é uma pessoa narcisista. Por que narcisista? Porque é uma pessoa autocentrada. Ela tem a ênfase muito mais voltada para tudo o que ela sente e o que é prioridade para ela, que tudo o mais precisa estar subjugado a isso. E muitos fazem isso ou por um sentimento de grandeza em relação a si mesmo, ou por uma autovitimização extrema, que pelo modo como ela se sente injustiçada e coitada na vida, ela então parte para a vida para querer manobrar todos a serem obrigados a priorizarem ela nas suas importâncias. E aí elas manipulam, elas jogam, elas chantageiam, elas culpam, elas ofendem, isso é o que o narcisista acaba fazendo, principalmente nesse gaslighting. Isso porque, gente, o que acontece? O gaslighting acontece geralmente quando homens vão ser repreendidos. Nós estamos vivendo numa época em que, numa cultura líquida, existem muitos valores e conceitos que estão sendo revistos. Muita gente, então, com dificuldade de se localizar no meio dessa revisão, onde já não se sabe o que falar, como se comportar ou como se identificar. Existe uma contrarresposta na própria sociedade na tentativa de elaborar essa situação, tentando fazer um resgate radicalista em relação a determinados preceitos sociais e morais, como se eles em si mesmos tivessem algum valor. E aí entra aí a cultura do Red Pill, né, e desse pessoal do resgate de uma masculinidade que, vocês me desculpem, mas uma masculinidade infantil e tosca, que ficam convencendo os homens que, para eles ocuparem e exercerem o papel que lhes cabem, eles precisam ter a última palavra, nem que seja na intimidação, na agressividade e no grito. E isso está se disseminando de uma tal forma, porque esses indivíduos aqui nas redes, os caras estão com milhares de seguidores e de muito homem besta, vocês me perdoem, batendo palma para essas teorias. Do modo como, não, e aí esses sujeitos enaltecendo a marra, o tom de voz, a agressividade, a ignorância, como sendo os marcos demarcatórios de uma suposta masculinidade. O gaslighting, ele vai se tornar cada vez mais frequente, porque gente que fica alimentando esse tipo de crença, que apenas por uma questão de gênero, ele então possui uma suposta superioridade, sem que para isso ele tenha que desenvolver nenhum caráter, nenhuma maturidade, nenhuma elevação, nenhum exercício de si mesmo na direção da vida e do próximo. Então, a manipular o outro, sobretudo quando o outro
contraria aquilo que ele acha que tem que ser, com essas crenças na cabeça, uma mulher que vem até ele apontar que ele está errado, isso é uma coisa que a pessoa vai vivenciar com muito desconforto, porque vai questionar a sua própria identidade, a sua concepção de masculinidade. Por isso que não poucas vezes esse tipo de homem, mesmo errado, ele começa a adotar e desenvolver estratégias de fazer passar que a mulher tá maluca, que a mulher tá louca. Porque se essa mulher consegue convencer que ele errou, ele então vai ter descaracterizado a sua concepção de homem e de masculinidade. Concepção essa absolutamente tosca, imatura e alienada da verdade do que seja um humano. O que dirá um homem? Porque é o que eu falo com frequência quando eu costumo entrar nesse tipo de questão. Uma verdadeira liderança, uma verdadeira superioridade, ela vai sempre acompanhar a quem serve. Porque quem serve o outro desenvolve habilidades e experiências que, na qualidade de servir, aperfeiçoa uma série de prerrogativas onde, pela habilidade, pela experiência obtida, você naturalmente conduz o outro. Ou melhor dizendo, o outro vê você como uma inspiração e logo dispensa qualquer necessidade de grito ou de imposição, porque a sua própria maneira de ser contagia. Isso é uma liderança segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é uma liderança conforme o princípio de vida. Mas isso não interessa para homens com síndrome de Peter Pan e que se negam a crescer e querem desfrutar de um bônus onde eles se negam a arcar com o ônus. Porque não querendo crescer, querem extrair e desfrutar da fama de poderosos chefinhos. Já viu essa animação? Eu me esqueci mas tem o Poderoso Chefinho. É até uma animação, eu não sei se alguém aqui conhece, se é da Disney ou da Picture, ou do... Enfim, mas tem essa, se você botar lá, se eu não me engano, na Netflix, tem lá o Poderoso Chefinho, que é o homem segundo o conceito de masculinidade Red Pill, né? É aquele sujeito mimado, tosco, infantil, que fica completamente revoltado quando os seus erros são apontados por aquela que, para ele, precisa estar sempre em silêncio e tendo a última palavra para que ele tenha sustentado a sua própria identidade. Para pensar no nível de fragilidade que isso representa, né? Logo, é um tipo de masculinidade que, embora carregue todas as aparências do alfa, na verdade só produz frouxos e fanfarrões, né? Então, o gaslighting ele vai acontecer, o gaslighting ele vai acontecer muito como recurso de pessoas que carreguem esse tipo de mentalidade. E aí, algumas mulheres parariam e me perguntariam: e Felipe, poxa, você tem razão, você está fazendo uma leitura muito interessante, mas e aí? E se for isso que eu vou me deparar, como é que eu faço? Ô querida, se você se depara exatamente com isso, aceita a dor da frustração, do fato, né, de que ninguém muda ninguém, e isso para muitos é uma decepção, porque colocam elas com o sentimento de impotência, né? E aceitando então essa realidade, permita-se não entrar em certas linhas de discussão para que você não force toda uma situação onde esse sujeito, com grito e manipulação, comece a criar um contexto onde você se veja sequestrada. E aí, nessa direção, você entendendo que de fato é isso que você está vivendo e é dentro desse contexto que você está inserida, você precisa procurar ajuda. Porque a fala desses sujeitos não só é agressiva, mas no modo como eles vão articulando
as argumentações, não é incomum e muito menos sinal de fraqueza mulheres ficarem confusas e atordoadas com essa situação. No caso dessa minha amiga aqui que chamou essa questão, me colocou essa questão, eu te pediria, né, muita atenção nessa dificuldade que você tem de pedir ajuda, porque essa presunção ou essa dificuldade está sendo justamente a ilustração de você ter entrado na cela de uma prisão, mas você, estando com a chave, ao invés de abrir a cela, você engoliu a chave. Você engoliu a chave da prisão ao qual você mesma se colocou. Portanto, é o que eu estava falando no início desse vídeo, no entanto aplicado a um outro contexto. Nessa vida, inevitavelmente, a gente vai passar por desconforto. Que você sempre escolha o desconforto que melhor te viabilize a vida. Porque o desconforto que é para ser evitado é aquele que seja dispensável. Geralmente aqueles que dizem respeito às nossas burradas as nossas burradas e mancadas na vida. Então, por favor, evitem esse tipo de desconforto. Agora, existe muito desconforto que, pelo incrível que pareça, surge como implicação direta de decisões e situações que estão alinhadas com o sentido da vida. Por mais que na nossa ilusão a gente pressuponha que tudo o que esteja alinhado ao sentido da vida seja o que nos produz prazer e felicidade, me desculpe, só alguém com muita pouca vivência nessa vida vai ter esse tipo de certeza, porque quem já tem uma certa trajetória nessa existência já viveu o suficiente para observar que tem muita coisa edificante, saudável e válida nessa vida, mas que para a gente acessar essa experiência, a gente precisa passar por desconforto. No seu caso, minha amiga, o seu desconforto vai ser procurar uma ajuda. Porque só procurando uma ajuda e uma psicoterapia, você vai construir instrumentos para poder repensar o seu panorama e tomar as decisões adequadas para sair. Ainda que essa iniciativa lhe seja desconfortável, mas é para pensar.